Só se for analfabeto, escreve bem. Então, aí você define o Adoniran, quer dizer, é isso. Quer dizer, você precisa, na realidade, ter um conhecimento dessa belíssima tradição oral que está circulando aí, né? Aí você pode experimentar a arte do sambista, né? Então, eu acho que eu respondo por aí, quer dizer, é você ter uma antena muito afinada para compreender essa cultura que circulava, as falas, a dicção, e traduzir isso em poética, que vai, na realidade, desenhar esse retrato de uma São Paulo. Acho que por isso que a gente continua, né, admirando, né, e sendo tão sensível às músicas do Adoniran, porque elas são tão verdadeiras, porque diz muito a respeito da nossa alma, não é? Que não está só no campo desse letramento, dessa cultura. É preciso saber ter ouvidos para compreender e entrar no universo do mundo da cultura oral, né? É isso. Martinho, você como, além do samba enredo, né, desse ano da Vila Isabel, você gravou um belíssimo disco Poeta na Cidade, pela gravadora Biscoito Fino, que você reinterpreta aí clássicos, alguns clássicos e alguns menos clássicos, né, composições todas do Adoniran Barbosa. Desculpe, do Noel Rosa, perdão. Do Noel. E eu queria saber em que medida o trabalho... Claro que existe uma enorme identificação sua com Vila Isabel, assim como Noel também, quer dizer, com o espaço físico, com o bairro, com um certo universo, mas eu queria um pouco além disso, e eu queria saber de você em que medida o compositor Noel Rosa tem alguma influência no compositor Martinho da Vila. Boa noite. Sinceramente, eu acho que o Noel eu não recebi nenhuma influência do Noel Rosa. Porque geralmente recebe influência aquela pessoa aquele artista, por exemplo, se for um compositor, ele sonha um dia ser um compositor como não sei quem. Ou se ele é um ator, ele sonha um dia ser um ator como... Se for um escritor, escrever como... E tal. Eu não pensava nisso. Eu era simplesmente público. Então, eu só conhecia algumas músicas do Noel, como conhecia de todos os cantores da época e tal. Eu só fui conhecer o Noel Rosa, mas quando eu fui para Vila Isabel, para a escola de samba, aí lá eu descobri que todo mundo lá é Noel Rosa Futebol Clube, fechado. Respira-se Noel em Vila Isabel. Por isso eu fiz o enredo Presença do Poeta. Quem anda por lá tem a impressão que vai encontrar com Noel Rosa. Tem até num livro que eu escrevi, o Quizombos, Andanças e Festanças, um texto da Dulce Alves, uma jornalista que já descansou, que ela fez um encontro imaginário entre eu, o Noel e a poesia, a gente passeando por Vila Isabel e a gente conversando. É um diálogo lindo. Quer dizer, eu não conheci o Noel Rosa. O Noel Rosa descansou em 37, eu nasci em 38. E, em termos de escola de samba, essas coisas todas, o Noel Rosa não pegou a Vila Isabel, não pegou... Quando o Noel Rosa morreu, ainda não existia a escola de samba Unidos de Vila Isabel. Quer dizer, não tem uma influência direta. Aí, como é que eu fui conhecer o Noel? Eu fui para Vila Isabel, e todo mundo lá falava Noel o tempo inteiro. Pessoas que nem você e outros colegas jornalistas perguntavam: Martinho, e o Noel Rosa, coisas do Noel? Eu não sabia quase nada sobre o Noel Rosa. Então, eu fui dar uma estudada no Noel Rosa, aí que eu vi a grandiosidade do Noel. Nós temos coincidências assim, com relação ao bairro. Ele imortalizou o bairro de Vila Isabel, eu imortalizei a escola de samba Unida de Vila Isabel. E nós temos outras coisas em comuns, assim. Ele começou fazendo, não fazendo samba, fazendo emboladas. E eu sou meu samba tem
um lance calangueado, que é um som do interior do estado do Rio e tal. Mas não tem uma influência direta do Noel Rosa, não. Celso, agora sua vez aí nessa primeira rodada. Eu queria saber quais foram as principais dificuldades que você encontrou para escrever a biografia do Adoniran. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos. Fico feliz de estar participando aqui da mesa do debate e que realmente merecido para esses dois grandes poetas do Rio e de São Paulo e, acima de tudo, brasileiros, né? E acho que pegar o microfone aqui depois do professor Francisco, dom da oratória, do Martinho, o microfone podia falar sozinho já também, né? Realmente, o meu negócio é escrever. E aí, para escrever a biografia do Adoniran, do jeito que eu quis fazer, porque eu conversei, né, inicialmente nas pesquisas, eu não sabia, eu estava querendo escrever um livro, eu tinha feito um livro sobre o jornal Notícias Populares, o famoso Espreme que Sai Sangue, que também é uma instituição paulistana. E foi muito gostoso, porque você, né, meio que mergulhava numa outra época, né, do jornalismo romântico, boêmio, né, dos jornalistas inventando notícia, não que isso não tenha ainda hoje, né? Mas, enfim, é um retrato de um passado que já não tem mais. E aí, pesquisando, né, novas possibilidades de livro, eu me deparei com o Adoniran. O Francisco Rocha já tinha feito, né, um livro também. Existiam algumas obras sobre o Adoniran, mas eu considerei que a minha geração, né, eu sou um pouquinho mais novo que os dois aqui, conheci o Adoniran muito como sambista, que acho que a maioria daqui, né, que quando ouve falar em Adoniran, o que vem à mente são os clássicos, Trem das 11, Saudosa Maloca, né, o samba do Ernesto. E aí, investigando um pouquinho mais a história do Adoniran, eu descobri que ele foi muito mais que isso, né? Eu gosto de falar que ele foi um multimídia antes da palavra ter sido inventada. Porque, como o Francisco lembrou, ele atuou no rádio, ele foi radioator cômico, né? Inclusive muito premiado, ganhou 5 prêmios Roquete Pinto, que era como se fosse o Oscar do rádio daquela época, como humorista, né? Trabalhou na televisão como ator de novela, trabalhou no cinema como ator também, fazendo papéis premiados, o Cangaceiro, o Candinho, com um filme com Mazzaropi. Trabalhou no circo, né, antes disso, enfim, ele foi um cara que atuou em todas as frentes. E eu achava importante resgatar essa memória, porque são veículos, como, por exemplo, o rádio, não tinha memória, né? Você ia procurar o programa que o Francisco se referiu, História das Malocas, não tem gravação. Então, assim, era importante conversar com as pessoas que viveram essa época, que era a única fonte que a gente tem, porque né, o Martinho sabe, ele, né, comentou, o samba antigo era uma coisa muito oral, né, não tinha preocupação em se documentar. Então, só realmente conseguia trazer essas histórias, né, para a geração de hoje se a gente fosse fazer um trabalho de conversar com as pessoas né, e aí extrair os depoimentos. E quando eu comecei a fazer esse trabalho, que foi em 2001, tinha já uma urgência temporal, porque o Adoniran nasceu em 1910, quer dizer, então quem era contemporâneo do Adoniran já estava com 91 anos. Então era bom fazer antes que, se demorasse um pouquinho, o pessoal já podia não estar mais entre nós. E aí eu comecei, e uma grande dificuldade, Alexandre, foi localizar as pessoas, né, que conviveram com o Adoniran nos anos 20, nos anos 30, nos anos 40, quando ele começava a sua carreira no rádio. Porque, como realmente não há memória sobre isso, você vai pesquisar o que é uma coisa até triste. Você vai na Rádio Record, por exemplo, a Rádio Record era o que é, por exemplo, a TV Globo hoje, né? Porque era uma época que não tinha televisão, então as novelas eram no rádio, né? Os grandes, o pessoal, os famosos, os atores de novela das 8 eram os atores dos programas de auditório das rádios. Então, e é uma coisa que ficou esquecida. E aí, então, a preocupação de tentar situar, né, um pouco esse contexto, esse mundo que o Francisco já citou aqui um pouquinho, né, dessa maravilha que era o rádio nos anos 40, que produzia programas tão ricos quanto História das Malocas, ou a Escolinha Risonha e Franca, que deu origem a tantas escolinhas que a gente conhece. Então, assim, buscar, né, esse pessoal e conversar com eles, e aí, a partir desse momento, passa a ser deixa de ser trabalho e quase uma diversão, porque você escuta histórias do Arco da Velha, histórias que assim, a minha geração não tem acesso, né, de um mundo que hoje, né, todo mundo está conectado, tal, mas naquela época era feito tudo na raça, né, o pessoal fazia 4, 5 programas ao vivo na sequência.
Então, localizar isso e, né, trazer essas histórias, e a partir daí é natural. Depois que você consegue localizar as pessoas, a fonte da matéria-prima do seu trabalho, aí a coisa flui tranquila e escrever é uma coisa natural depois. Eu não vou resistir à tentação de fazer mais uma pergunta para o Martinho da Vila. Martinho, você como intérprete de Adoniran e de Noel, eu queria que você falasse alguma coisa das características, né? O que você aponta como características principais das composições dos dois, né? Da maneira dos dois cantarem, enfim, mostrarem o mundo, a visão de mundo dos dois a partir das letras, das canções de ambos. A música do Noel, ela é bem diferente da música da Adoniran e é harmonicamente mais rica, porque o Noel era de uma família de músicos. Em casa dele tinha gente que tocava piano, o irmão era um exímio violonista, e ele vivia no meio de músicos e no meio de compositores. Então, a musicalidade, no geral, do Noel é um pouco mais rica harmonicamente. Enquanto a partir do Adoniran, ela é mais criativa. É quase que uma invenção do Adoniran, a música deles, que não teve, como dizer assim, referência muito para fazer as coisas. Como você perguntou, Martinho, você teve influência do Noel? Eu não tive. O Adoniran até teve, do Noel Rosa, porque ele era fã do Noel Rosa. Das primeiras vezes que ele foi a um programa de rádio, primeira vez ele cantou Noel Rosa. Então, há essa diferença, e que não é só a diferença de posição, né? Bem, agora, há uma semelhança muito grande, é que na música do Noel Rosa e na do Adoniran, a letra, ela casa com a música de uma maneira tão perfeita que a gente vê a imagem. Então, uma música do Adoniran, a maioria delas, daria para virar um filme, completamente, um filme de uma música, fácil. E assim as do Noel também, você via. Por exemplo, eu tenho uma do Adoniran Barbosa que eu peguei para mim e canto por aí, muita gente pensa até que é minha. Pode apagar o fogo, mané. Isso aí a gente ouve para você ver a cena, né? Inês saiu dizendo que ia comprar pavio pro Lampião. Eu vi Inês saindo. Pode me esperar, mané, que eu já volto já. Aí depois você vê a cena dele, corta. Acendi o fogão, botei água para esquentar e fui para o portão, só para ver Inês chegar. Anoiteceu e ela não voltou. Fui para a rua feito um louco para saber o que aconteceu. Você viu o Adoniran andando, procurando a mulher. E depois o drama dele. Procurei na central, procurei no hospital. Ele passa isso até na forma de compor. A coisa mais ligeira, até acelerada. Procurei na central, procurei no hospital e no xadrez. Aí, mais calma, andei a cidade inteira. O cara já está meio cansado. E não encontrei Inês. Voltei para casa, triste demais. O que Inês me fez não se faz. Pôs no chão, bem perto do fogão, encontrei um papel escrito assim: pode apagar o fogo, mané, que eu não volto mais. É uma coisa fantástica. E essa é melodicamente, das mais ricas da Adoniran. E poeticamente, em termos assim, literários, ela também é das principais, porque ele faz uma associação do mané, do Manuel, que é o cara, com o mané. Ela faz o cara de mané.